Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez na presença de Deus, a equipe do CAPED, reunida para compartilhar com os irmãos a lição da Escola Bíblica Dominical, nesse que é o nosso segundo trimestre de 2021, quando nós estamos estudando a respeito de um desafio que é vencer a mediocridade na vida cristã. Nós já estamos no finalzinho desse trimestre, hoje nós vamos compartilhar com os irmãos a lição de número 12, que tem por tema Ampliando a Visão do Reino. E eu tenho o privilégio de ter comigo nesta ocasião o irmão Lucas, que vai cumprimentar os irmãos a partir desse momento. Paz do Senhor, queridos, é uma honra poder estar com os irmãos, partilhando desta oportunidade para juntos nós comentarmos, falarmos a respeito da Palavra de Deus, das experiências, e ampliar a nossa visão em relação ao crescimento do reino de Deus que o Senhor nos incumbiu, de propagar o reino, levar a palavra do Evangelho. É uma honra. Conforme dito, queridos, nós estamos no finalzinho desse trimestre, a lição de número 12, que tem por título Ampliando a Visão do Reino. Nosso texto-chave está em Mateus capítulo 6, o versículo 33, que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A leitura bíblica está em Mateus capítulo 6, 33 e também Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32. Nós lemos assim, Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Marcos capítulo 4, versículos 30 a 32. Novamente ele disse: Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda que, quando plantado, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Para refletir, nós temos a seguinte mensagem: é urgente a transformação que a Igreja do Senhor precisa passar, não só no modelo ou paradigma da vida cristã que está proposto, totalmente voltado para a liturgia do tempo, como na mente de cada cristão, para que tenha liberdade para, através do seu espírito, fazer com que seu reino cresça em maiores proporções. Então, dentro de todos os desafios que nós temos estudado no decorrer desse trimestre, o desafio proposto para hoje é que nós tenhamos uma visão de ampliação do reino dos céus. Nesta lição, nós vamos estudar a respeito da necessidade de ampliar esta visão e como superar as barreiras. E as barreiras que nós vamos ver aqui nesta lição, elas são barreiras externas e principalmente internas, que de alguma maneira elas engessam a igreja e limitam a sua área de atuação, impedindo assim o crescimento da igreja local e, por extensão, também do reino de Deus. Então nós temos aqui a proposta do nosso comentarista, que nós precisamos enfrentar o problema da religiosidade, nós precisamos enfrentar o problema de uma visão limitada e também temos que abrir espaço para que nós vençamos esse desafio, abrir espaço para a sabedoria de Deus atuar na nossa vida, esta sabedoria que é infinita, que é chamada na Bíblia Sagrada de multiforme sabedoria de Deus. Então, conforme já dito, nós estamos aqui com o irmão Lucas e nós vamos conversar um pouquinho com vocês a respeito desses desafios que nós temos que vencer. E o primeiro problema apresentado aqui, irmão Lucas, é o problema da religiosidade. O que a gente pode trazer para os nossos professores nesta oportunidade a respeito desse problema de religiosidade? Quando a gente fala de religiosidade, nós enfrentamos uma dificuldade muito grande, porque as pessoas elas estão presas naquilo que muitas vezes foi dito para elas. Elas não conhecem na essência aquilo que Deus quer delas, Muita gente tem o mau hábito de dizer, eu aprendi assim e vai ser assim para o resto da vida. E sendo que os tempos mudam,
as coisas estão se modernizando, existem situações novas, novas oportunidades. E com o novo também, às vezes ele coloca a nossa religiosidade em risco. E às vezes a gente, com medo de viver um novo, a gente se apega à religiosidade e não se permite viver uma experiência nova na presença de Deus, não se permite viver uma experiência sublime na presença de Deus. Então o risco da religiosidade às vezes é reter muitas bênçãos que Deus tem para nós, porque estamos presos em paradigmas, em dogmas, estamos presos em coisas que às vezes não condiz com o que a palavra de Deus espera da gente. E é interessante, Lucas, que na maior parte das vezes não estamos satisfeitos com a situação, né? A gente percebe, a gente nota que estamos na mediocridade, né? Que é o desafio aqui, a gente sair da mediocridade. A gente percebe que a coisa não está fluindo, que a igreja, que o reino não está avançando, que a igreja não está desenvolvendo, mas ficamos naquela frase, né? Sempre foi assim, eu aprendi assim, sempre foi feito dessa maneira, e a gente fica na cisma, no medo, na preocupação de romper com alguns paradigmas. Claro que a gente precisa de ter modelo, a gente precisa ter padrão, a gente precisa ter os paradigmas, a gente precisa ter exemplos a serem seguidos, mas a gente precisa tomar cuidado para que aquele exemplo que a gente está seguindo não seja o limitador da expansão do reino, da expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque os paradigmas, eles têm essa capacidade de ser um muro, e esse muro não pode ser intransponível. Quando a gente fala de dogma, o dogma ele é um princípio fundamental para a fé cristã, ele não pode ser confundido com doutrina, né? A doutrina é diferente do dogma, o dogma às vezes é uma verdade que ela é expressa, que ela é apresentada, mas não é uma verdade absoluta. A doutrina não, a doutrina é sim uma verdade bíblica absoluta. O dogma, ele pode ser, eu até anotei aqui alguma coisa, que o dogma, ele pode ser um preceito estabelecido, uma opinião dada como certa, uma opinião como uma máxima, mas teologicamente é um ponto ou princípio fundamental de doutrina religiosa, né? Então, se a gente pegar o dogma como doutrina, tudo bem, mas o dogma como mandamento humano, como um preceito estabelecido e dado como certo por pessoas, a gente precisa fazer essa diferenciação, porque às vezes os dogmas, eles podem também, assim como os paradigmas, serem elementos limitadores de um crescimento da igreja do Senhor Jesus e impedir que a gente olhe para além dos muros, né, para além das quatro paredes da igreja e ficarmos, então, cerceados no nosso crescimento. Quando a gente fala de paradigmas e dogma, os modelos que nós tínhamos antigamente eram para situações que existiam antigamente. Existem coisas que deram certo antigamente que dão certo hoje, mas existem coisas que deram certo antigamente que hoje, infelizmente, já não dão mais certo, né? Se existe um modelo, um paradigma que eu entendo que deu certo no passado e que continua dando certo hoje, seria o modelo de Atos 2:42. De uma igreja que persevera na oração, na comunhão, no partir do pão, nas orações, né? Que tem temor, né? E os sinais e as maravilhas o seguem. Se a igreja tem que ter um paradigma, é esse, um modelo é esse. Esse é o modelo para que a igreja ela cresça, para que ela avança, né? Quando a gente olha para a igreja primitiva, para a igreja de Atos dos Apóstolos, ela era uma igreja que ela vivia totalmente na disposição do Espírito Santo, né? Quando a igreja ela ficou, não quis sair para Samaria, que ela ficou em Jerusalém, que veio a perseguição, que a igreja espalhou, a igreja entendeu que o foco, às vezes, é experimentar o novo mesmo, porque para um judeu falar com um samaritano, um bom comentarista diz que o judeu ele não lavava as mãos onde o samaritano lavava os pés. Então, às vezes, a gente precisa entender que precisamos romper com as nossas limitações para que se cumpra na nossa vida a palavra de Deus, a vontade de Deus, né? E se você
às vezes a gente tem o hábito, né, de se espelhar, não, eu quero ter um modelo, né, eu preciso de alguém para me ter como referência. Tem a igreja de Atos dos Apóstolos, tem a igreja primitiva como referência. Essa é a referência, era uma igreja que não se limitava somente às quatro paredes. Quando você vai ver as conversões, né, começou com um número, daqui a pouco estava com 3.000, 5.000, e daqui a pouco esse evangelho já tinha sido pregado em todas as partes. Por quê? Porque era uma igreja que ela não se limitava. O paradigma da igreja primitiva era perseverar, ter comunhão, partir o pão, orar junto, né? Crescer no temor. E como consequência, os sinais e as maravilhas aconteciam. Então, essa é uma... Eu entendo que esse seria um paradigma legal já que as pessoas têm muita dificuldade, né? Porém, a recomendação, né, do Espírito através do comentarista da lição não se prenda, né? Não se prenda a questões, a modelos, a padrão que não é um modelo, um padrão bíblico. Pegando até um gancho aqui no comentário do Lucas, a igreja de Atos 2:42 é uma igreja que mantinha assim essa perseverança em todos esses aspectos de comunhão, de doutrina, de oração, de partir do pão. E a impressão que dá, Lucas, é que um pouquinho para frente essa igreja, ela começou a se prender e Jerusalém parece que estava muito bom, até que Deus permitiu que viesse a perseguição. E a gente vai ver ali em Atos 8, né, que a perseguição implementada contra a igreja, ela fez com que a igreja rompesse os limites que estavam estabelecidos talvez por ela mesma. E eu acho interessante essa colocação que você fez, que onde o judeu, onde o samaritano lava a mão, o judeu não lava sequer os pés, né? E a gente vê que o primeiro local da pós-perseguição foi justamente Samaria, né? Mostrando mesmo que a ampliação do reino, ela independe de regionalismo, ela independe dessa geografia que às vezes a gente estabelece. Então, é necessário sim, nesse tempo que nós estamos passando, que nós tenhamos uma visão ampliada do reino de Deus, que a gente não olhe só para dentro da nossa comunidade local, mas que Deus ele possa ter liberdade de desvendar os nossos olhos, como diz o salmista no Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, que nós possamos ir além, observarmos para além das paredes e podermos ser libertos, né? Libertos dessa limitação que nos é colocada. O Lucas fez uma colocação aqui no começo da fala dele, dizendo que a vida ela é muito dinâmica, que as coisas novas elas acontecem, e se a gente quiser viver coisas novas, coisas diferentes, a gente precisa fazer as coisas diferentes também. Se a gente faz sempre as mesmas coisas, vamos ter sempre os mesmos resultados. E às vezes essa insatisfação com o status quo que está a igreja, precisa mexer com a gente. E eu achei muito interessante essa revista que propõe um desafio para que nós saiamos da mesmice, para que a gente rompa barreiras, para que a gente vença, saia da vida mediana. Eu até fiz um comentário, Lucas, na nossa congregação lá no Jardim Sônia Maria, que tem algumas escolas que aprovam o aluno na média. Você tirou 5, você está aprovado. Mas as escolas mais exigentes, como é o caso do Reino de Deus, na média não passa. Você precisa ter no mínimo 7 para você ser aprovado em algumas escolas, né? E no Reino de Deus a gente não pode deixar por menos, achar que na média está legal. Nós precisamos, evidentemente, sempre melhorar. E o nosso comentarista coloca aqui como problemas a serem vencidos a questão de paradigmas que limitam e outra questão também de dogmas que não são doutrinas bíblicas, mas que são mandamentos e que às vezes engessam a gente também. E no terceiro ponto aqui do primeiro tópico, ele até colocou aqui entre aspas, né, a religiosidade que desliga o homem de Deus. E aí ele diz aqui no começo do comentário que o termo religião, ele vem do latim religare, que quer dizer reunir, religar, trazer de volta, né, aquela comunhão que o homem tinha com Deus, mas que a religiosidade, ela pode ser um desligamento, pode ser um fator de rompimento da nossa comunhão com Deus. Às vezes a gente está tão focado em ser
religioso e não servo de Deus e não cristão, a gente foca em algumas situações e perde então a verdadeira comunhão com o Senhor, né? Quando a gente se prende na religiosidade, estamos em sério risco de falência espiritual, de morte espiritual, né? E às vezes estamos na igreja, estamos participando dos departamentos, estamos no corpo, porém somos um membro que no corpo já não tem mais utilidade. Faço muita coisa, mas não tenho utilidade para o corpo, não trago crescimento, não trago melhorias para o corpo, né? E às vezes a gente se prende cada vez mais em questões pequenas da religiosidade e acaba se abstendo das coisas grandes do reino, né? A gente se prende em coisas que Paulo vai escrever aos Colossenses, ele diz assim, Colossenses capítulo 2, que ninguém vos engane, digo-vos essas palavras para que ninguém vos engane, porque ainda que eu esteja ausente no corpo, contudo no espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem na vossa firmeza da vossa fé em Cristo. Mas o que chama atenção é o que ele vai dizer aqui, ó. Como recebestes, pois, o Senhor Jesus Cristo, assim também andai neles, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Tende cuidado que ninguém vos engane, tende cuidado para que ninguém vos faça por presa, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo os de Cristo. Ele faz uma convocação para que a igreja se apegue àquilo que Cristo falou, aquilo que Cristo espera da igreja. E quando a gente se prende na religiosidade, às vezes a gente tapa os ouvidos para o que Cristo fala. E às vezes a gente se prende em filosofias, em palavras. Não, aquilo que falamos no começo, foi assim que eu aprendi. Não, deu certo a vida inteira, vai dar certo agora. E às vezes a religiosidade nos leva a ser neofóbicos, né? A gente acaba tendo medo do novo, daquilo que o Senhor quer proporcionar para a gente, né? E hoje, quando a gente olha para a nossa situação de igreja e olha para o que a Bíblia fornece para a gente crescer, a gente vê que a gente está parado, está estacionado, né? Estamos estáticos. Mas quando a gente começar a ler mais a palavra de Deus, ampliar a visão, pedir para que o Senhor nos mostre, a gente vai ver que às vezes a nossa própria religiosidade, estávamos dentro da igreja, mas a nossa própria religiosidade nos impediu de trazer crescimento para o reino. Quando a gente fala de religiosidade, e esse termo está sendo bastante utilizado ultimamente, na realidade, a religiosidade seria um simples cumprimento de rituais. Religiosidade seria transformar coisas importantes em rituais. Eu posso estar participando da ceia como sendo um mero ritual. Eu não estou dando a importância que tem a celebração da ceia. Eu posso estar indo para o culto sem dar a devida importância para o que é realmente um culto. Então eu estou religioso, estou cumprindo simplesmente com um ritual, como se eu estivesse ali cumprindo a minha obrigação semanal ou diária ou que seja mensal. Não sei qual a oportunidade que as pessoas têm de estarem servindo ao Senhor em comunidade, mas a religiosidade é simplesmente você ritualizar a sua vida, achar que por ter ido ao templo, por ter ido ao culto, a sua responsabilidade religiosa está cumprida, quando a nossa vida espiritual, ela precisa ser uma vida viva. A gente precisa valorizar cada momento, cada oportunidade que a gente tem de estar na presença do Senhor, seja em comunidade, no templo, seja em casa, ou onde quer que estejamos, e vamos fazer a nossa adoração ao Senhor, apresentar o nosso culto ao Senhor. Nós não precisamos ritualizar isso.
Às vezes a gente religiosamente realiza algumas coisas, mas não está vivamente vivendo aquele momento. Então isso é a religiosidade. É eu participar de um ensaio, eu participar de uma reunião, é eu cantar um hino. Às vezes eu posso cantar um hino porque a letra está no meu subconsciente, eu cantei, mas nem sei o que eu cantei. Não adorei o Senhor com aquele cântico. Então, quando a gente fala de religiosidade, a gente está falando de um ritual, de uma banalização do que é servir ao Senhor, é transformar coisas importantíssimas em meros rituais, né? Talvez como o povo no Antigo Testamento tinha aqueles rituais de levar o animal para o sacrifício, talvez levasse o animal porque alguém falou para levar, mas não sabia nem por que, Lucas, estava levando. E às vezes a gente pode estar no culto sem saber sequer o que nós estamos fazendo e a quem nós estamos servindo. A isso a gente tem chamado ultimamente de religiosidade, colocar essas importâncias ou importância em coisa que não tem tanta e tirar a devida importância de coisas que são importantíssimas, né? Exatamente. Quando a gente fala de religiosidade, às vezes as pessoas elas estão frustradas com a fé, estão frustradas com Deus, frustradas, né, com tantas coisas e falam, não, mas eu vou na igreja, não, mas eu oro, não, mas eu canto, mas você ora mesmo? Você adora mesmo? Ou faz parte, é o que o pastor acabou de falar, ou faz parte da sua rotina? Eu canto porque eu canto, eu vou para a igreja porque eu não tenho o que fazer no domingo à noite, né? E não é isso que Cristo espera da igreja, né? Quando João estava preso, ele teve essa dúvida, né? Ele preso, ele mandou seus apóstolos perguntarem para Jesus, és tu Cristo mesmo ou devemos esperar outro? E aí Jesus falou, não, fala para João que os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam, os milagres estão acontecendo. Quem estava preso na religiosidade era ele, mas os milagres estão acontecendo. Para que a gente possa, às vezes, viver um novo de Deus na nossa vida, a gente precisa parar de engessar aquilo que Deus não engessou e começar a ver o que Cristo está fazendo mesmo, o que Cristo está proporcionando. Precisamos nos desprender daquilo que, melhor dizendo, precisamos parar de limitar aquilo que o Espírito Santo quer fazer, que é o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não extinguais o Espírito Santo. Às vezes, templos lotados, departamentos cheios, mas o Espírito Santo não tem liberdade de trabalhar, porque quando ele quer fazer algo novo na nossa vida, a gente fala, não, desse jeito não dá, porque eu aprendi que desse jeito não vai dar certo. E não é assim, o Espírito Santo, ele não trabalha de acordo com a nossa mente, de acordo com o nosso coração, ele respeita a nossa vontade, mas se você der liberdade, ele vai te proporcionar coisas novas e coisas maravilhosas para que você possa viver. Aqui no finalzinho do terceiro ponto, do primeiro tópico ainda, o pastor Fábio, nosso comentarista, ele coloca assim, é urgente a transformação que a igreja do Senhor precisa passar, não só no modelo, paradigma da vida cristã que está proposto, que é totalmente voltado para a liturgia, como também na mente de cada cristão, para que Deus tenha liberdade. Imagina só, hein? Para que Deus tenha liberdade e possa, por meio do seu Espírito, fazer com que seu reino cresça em maiores proporções, como ocorreu em grandes momentos de avivamento da igreja ao longo da história, incluindo como fruto de um deles o nascimento da Igreja Assembleia de Deus. A gente precisa perder o medo do novo. O Lucas até chamou aqui de neofóbico, né? O medo do novo. A gente precisa perder esse medo porque é lógico que a gente precisa tomar cuidado com algumas inovações que são às vezes forjadas em ambientes que não são cristãos, né? E às vezes querem ser introduzidas em nosso meio. A gente precisa tomar esse cuidado, né? Com as novidades, entre aspas, que podem aparecer, mas a gente não pode ter medo do novo, de uma experiência com Deus. Fosse assim, o evento famoso da Rua Azusa não teria acontecido, quando os irmãos eles se dispuseram a buscar a Deus em oração
e ali Deus começou um grande mover que deu origem a um movimento de avivamento fantástico do qual nós somos fruto, né? A nossa igreja, nós como crentes em Cristo Jesus, nós somos frutos desse grande avivamento que foi algo totalmente novo, que chamou muitíssimo a atenção ali na região de Los Angeles, nos Estados Unidos, que despertou a atenção de muita gente, que vinha gente de muito longe para ver o que estava acontecendo ali, que era algo novo, proporcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos, como o Lucas citou aqui, 1 Tessalonicenses 5, que nós não podemos de forma nenhuma extinguir ou cercear a liberdade do Espírito Santo de Deus. Ele precisa ter liberdade de agir e de atuar na nossa vida, porque quando o Espírito tem liberdade, ele faz movimentos maravilhosos que na nossa vida e que de forma nenhuma contradizem a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com as novidades, e aí eu boto entre aspas novamente essas novidades, mas não podemos ter medo de uma ação do Espírito Santo fazendo algo novo na nossa vida. Quando a gente fala de novidade, o que tem causado muitos problemas, Pastor Paulo, é que tem muita gente confundindo modernidade com mundanidade. E isso aí tem trazido prejuízos muito grandes, né? Quando você fala de se libertar de uma mente religiosa, tá te chamando, às vezes, a experimentar. Há algum tempo atrás, nós jamais pensaríamos que, por um período de meses, a igreja só seria alcançada através da internet, né? Eu ainda cheguei a pegar uma época que nós não podíamos ter televisão em casa. E na mente religiosa aquilo ali era a caixa do capeta, mas hoje nós vivemos um tempo que nós temos televisão às vezes até dentro do templo, data show. Isso é modernidade, né? O que nós não podemos trazer é o mundo para dentro da casa de Deus, mas a modernidade, né? A visão para uma estratégia para ganhar almas, né? Tudo isso é válido, tudo que foca no reino de Deus, que foca em ganhar almas, alcançar o cativo, né? Que foca em curar o enfermo, em propagar o nome de Jesus Cristo, isso é válido. Agora, aquilo que foca em trazer vanglória para o homem, isso aí pode ser que você esteja trazendo o mundo para dentro da igreja. Muito bem, meus irmãos. Então esse foi o primeiro tópico da nossa lição e a gente vai falar um pouquinho agora, dentro da mesma linha, evidentemente, no segundo tópico, que fala de uma visão limitada, de uma visão fixada, às vezes no passado, né? O comentarista colocou aqui a mesma visão de sempre. E aí ele vai colocar uma das limitações da nossa visão, ou da expansão da nossa visão, como sendo a liturgia. E ele coloca aqui, o formato do nosso exercício de fé tem se limitado às 4 paredes do templo, com atividades somente litúrgicas, só coisas focadas ali dentro da nossa igreja. São ensaios de vários departamentos, os quais ocupam vários dias da semana, os outros são destinados aos cultos, os departamentos mobilizam a igreja para festividades e cultos específicos, mas, e aí ele frisa aqui, tudo isso acontece dentro do templo. Então nós temos um serviço litúrgico, um trabalho litúrgico que já é conhecido, que às vezes ele é repetitivo, cansativo por vezes, exaustivo por vezes, que suga as nossas energias de fazermos, às vezes, o que é mais importante. Então nós nos prendemos àquela liturgia, aquele dia a dia da nossa vida, religiosamente, voltando à religiosidade, né? Religiosamente a gente tem aquelas responsabilidades, aqueles compromissos, que não estou desmerecendo eles, não estou dizendo que eles não são importantes. Sim, a gente percebe até nesse momento que a gente está passando que faz falta às vezes uma festividade, faz falta às vezes um momento de estarmos mais próximos com os nossos irmãos. Isso faz falta para a nossa comunhão, para a nossa perseverança, como Atos capítulo 2 foi citado aqui. Isso é muito importante para nós, só que não pode tomar todo o nosso tempo e sugar todas as nossas energias, Lucas. Exatamente. Às vezes a gente fica tão preso nessa questão
litúrgicas, ensaios, né? O culto começou, tem que ser daquele formato, porque se foge um pouquinho do formato, a pessoa fica em zona de desconforto, né? Mas a igreja, ela não é um organismo engessado. Ela não pode ser dominadora do Espírito. Muito pelo contrário, o Espírito é quem domina a igreja, é Ele quem dirige o culto, é Ele quem dirige a vida da igreja, né? E às vezes a gente se perde tanto tempo com tantas coisas trancado dentro de 4 paredes, que se a gente ampliasse um pouquinho, uma vez que nós estamos falando de ampliar a visão do reino, se a gente ampliasse um pouquinho a visão do reino, 2 horas que às vezes a gente perde num ensaio ou fazendo qualquer outra coisa dentro das 4 paredes, se fosse evangelizando, fazendo um culto doméstico dentro do lar de alguém, o resultado seria muito mais proveitoso, até porque foi para isso que a igreja foi chamada. Igreja é eclésia chamados para fora. Nós não podemos nos limitar a 4 paredes, a fazer somente aquilo que nós estamos acostumados, aquilo que nós estamos nos limitamos a fazer. Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que o Espírito deu dons a todo mundo, né? Uns dom de curar, outros dons de profetizar, para cada um foi dado um dom. E ele diz assim, ele termina dizendo, e a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, todos nós temos utilidade dentro da igreja. Tem muitas pessoas que se limitam a ser só mais uma voz no departamento. Tem muitas pessoas que se limitam a ser só mais... eu acho uma expressão muito feia que diz, eu sou membro de branco. Não existe isso. Você foi chamado para ganhar alma. Nós fomos chamados para libertar o cativo. Nós fomos chamados para proclamar o evangelho do reino, né? Nós fomos chamados, às vezes, até para edificar dentro da igreja mesmo. Porque tem muitas pessoas que estão sofrendo do nosso lado e a gente não se permite ser utilizado pelo Espírito Santo para curar o irmão que está do lado. Então, às vezes, fugir um pouquinho da liturgia nos permite ampliar a visão e ver que perto e longe tem pessoas precisando que nós utilizemos, né, a graça, o dom que nos foi dado, né, o presente para levantar quem está caído, para curar quem está enfermo. Muito bem, queridos. A liturgia é uma coleção de normas ou de formas ritualistas prescritas visando a adoração pública. Então, assim, a liturgia, ela é importante, nós precisamos ter, quando nós nos reunimos, hinos, nós precisamos ter oração, nós precisamos ter leitura da palavra, ministração da palavra, tudo isso, mas não dentro de uma forma engessada e previamente prevista. Claro que a gente precisa de organização e como pastor, a gente sempre pensa como é que nós vamos direcionar o culto, que é a parte que nós fazemos, mas nós não podemos engessar esse ritual, essa liturgia, e se, por exemplo, o Espírito Santo quiser inverter a coisa, fala, não, aqui quem manda sou eu. Não, a liturgia ela não pode ser um limitador do agir do Espírito Santo na nossa vida. E conforme o Lucas disse aqui, como membros que somos do corpo, cada um de nós tem a sua utilidade e precisamos buscar, dentro do contexto da expansão, da ampliação da visão do reino, nos posicionar. Onde é que eu sou útil? Nenhum daqueles que estão no reino é inútil. Não existe servo inútil dentro do reino de Deus. Se é inútil, então não está no reino. Se está no reino, não é inútil. E você, então, precisa se posicionar. O que é que eu posso fazer para que a visão do reino ela seja ampliada? Então, quando nós nos reunimos para adorar e nos reunimos também para servir. Servir a Deus em primeiro lugar, evidentemente, mas servir uns aos outros também. Nosso comentarista coloca aqui que a igreja ela está se tornando especialista em liturgia e segue incluindo cada vez mais ingredientes que agradam os olhos do público, deixando de se especializar em ganhar e cuidar de almas para o reino de Deus. Eu achei assim, essa colocação aqui, incluindo cada vez mais ingredientes que agradam aos olhos do público. Nós estamos vivendo, Lucas, uma fase em que a igreja tem se tornado um produto a ser consumido. As pessoas vão ao templo não para servir a Deus, mas para
quererem ser servidos. Hoje eu não recebi nada. Na realidade, nós fomos para entregar. A gente recebe alguma coisa no culto porque nós servimos a um Deus bondoso demais, maravilhoso, que Ele nos dá. Mas a gente, quando vai para o culto, quando a gente vai para o templo, a gente vai para entregar, a gente vai para servir. E dentro dessa expectativa gerada no momento que a gente está vivendo, às vezes a gente quer incluir algum ingrediente para agradar os olhos do público, para ser atrativo, para ser atraente, quando a atração maior deve ser a presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo, né? Essa questão que o pastor colocou é uma questão muito, muito complicada e muito delicada também. As pessoas, elas procuram ser agradadas, né? E eu me permita contar uma experiência. Uma vez eu fui visitar uma pessoa, né, que estava enferma, e quando nós fomos, oramos, ungimos, quando acabamos de orar e ungir, a pessoa olhou para mim assim e falou: e agora, não tem nenhuma profecia? Aí eu falei: não, o Senhor não me inspirou, não... Ela falou: não, não gostei de você como pastor, nem dessa sua igreja não, que não tem profecia, porque os irmãos... Então as pessoas estão procurando coisas que lhe agradem, né? E estão presas naquilo que lhe agradem. E muita gente está cedendo a fazer aquilo que agrada aos outros, né? E acaba se prendendo à religiosidade. Outros se prendem a permanecer naquilo que eles fazem a vida inteira para não desagradar uns, né? Não, vamos continuar assim. Isso tem trazido prejuízos escandalosos, né? Prejuízos grandes que têm causado percas emocionais, espirituais, físicas dentro da igreja, de pessoas que não me agradou, vou embora. Não, é o que o pastor falou, não, eu vou permanecer por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, né? E entender que Ele pode fazer do jeito que quer, como bem quer, porque Ele é imutável. Eu me lembro de Jesus, Lucas capítulo 13, estava pregando num sábado, e tinha uma moça encurvada lá. Pela liturgia e pela religiosidade, aquela mulher tinha que permanecer encurvada. E aí Jesus vai lá, cura aquela mulher, fala, 18 anos encurvada, fala: olha, né, tá curada. E alguém se levanta e fala: não, tem de segunda a sexta para curar, de domingo a sexta para curar, e quer curar hoje? Jesus fala: não, mas você não sai para dar, não solta os seus animais, você não liberta. Algo novo pode acontecer fora da religiosidade. O mesmo Cristo, um capítulo depois, parece que eu vejo que é uma cena repetitiva, parece que uma semana depois, no sábado seguinte, um jovem com problema nas articulações, doente, enfermo, é curado. E aí quando Jesus cura ele, alguém fala: poxa, mas teve a semana inteira, o Senhor quis curar hoje. Jesus fala: não, mas se o filho de vocês cair num buraco, vocês vão deixar caído? Entenda que o que Cristo quer trazer para a igreja é algo libertador. É algo que vai transformar a mente da gente a ponto da gente ver o caído e falar: não, pode vir hoje, porque a palavra de Deus vai curar, a palavra de Deus vai libertar. Hoje Deus vai falar contigo. Às vezes as pessoas estão até com medo de trazer novas pessoas dentro da igreja, porque é aquilo que o senhor falou no começo, acaba se tornando um culto cansativo, um culto monótono, fulano, ciclano, a mesma, as pessoas até as crianças já sabem o que vai acontecer. E às vezes o que Deus quer fazer é algo novo, quer trazer uma cura, quer trazer um milagre, quer trazer uma restauração, né? E Ele pode, e Ele tem poder para isso, né? Às vezes quem limita as ações somos nós. Essas citações bíblicas que o Lucas fez de Jesus curando no sábado, na realidade Jesus estava quebrando paradigmas ali, estava quebrando o que estava estabelecido. Estava estabelecido que de sábado o encurvado tinha que continuar encurvado. Jesus falou: não, eu vim aqui para libertar, eu vou quebrar essa regra, vou quebrar esse paradigma. Então são situações que a religiosidade limitava a ampliação da visão do reino de Deus. Então nós precisamos também vencer esse desafio de achar que aquilo tem que ser feito do jeito que sempre foi feito e permitir que o Espírito Santo de Deus ele tenha liberdade de atuação, liberdade de ação no nosso meio, para que coisas novas
vinda do céu, elas possam acontecer no nosso meio. Então esse é o grande desafio que nós temos aqui nesse segundo tópico, que é vencer essa questão de engessamento litúrgico, né? E quando a gente fala de quebrar liturgia, de não ficar preso, engessado à liturgia, o nosso comentarista coloca aqui a última linha do seu comentário, é importante. Ele está dizendo que isso não quer dizer que a excelência em apresentar algo ao Senhor tenha que diminuir. Quando a gente fala de ensaios, de investimento ou perda de tempo em algumas situações, a gente está falando dos exageros, meus irmãos. Porque sempre que a gente vai apresentar alguma coisa para Deus, tem que ser com excelência. Tanto é que o tema da nossa revista desse trimestre é buscar a excelência. Deixar a mediocridade é você focar na excelência e cada dia procurar melhorar a sua disposição em servir ao Senhor. Então, buscar a excelência é exatamente sair da mediocridade. Então, essa frase que ele coloca aqui, nessa última linha, que isso não quer dizer que a excelência em apresentar algo ao Senhor tenha que diminuir. Claro que não. A excelência é algo que a gente está buscando, é algo que a gente está primando, e este trimestre está nos desafiando justamente a isso, a buscarmos a excelência no serviço cristão. E aí, como remédio para tudo isso, para essas dificuldades, tanto dogmática quanto de paradigmas, como de liturgia engessada, o nosso comentarista coloca aqui no terceiro tópico que Deus, ele tem uma sabedoria infinita e compartilha conosco essa sabedoria para que nós possamos vencer os desafios, tanto dogmáticos quanto de paradigmas, quanto de liturgias engessadas, através da graça, da sabedoria de Deus, que está, segundo ele aqui, revelada na forma como a igreja cresceu, tão estruturada desde seu início e chegou até hoje aqui. Então, a orientação aqui, Lucas, é para que nós buscamos em Deus a sua infinita e gloriosa sabedoria. Quando a gente busca conhecer a Deus e a sabedoria, é interessante que o sábio ele vai dizer em Provérbios, Provérbios capítulo 9, vamos ler aqui rapidinho. Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só que ele vai concluir dizendo assim: a ciência do santo, a prudência. E observe que o santo ali está escrito com santo maiúsculo, está falando da ciência de Deus, né? Ela traz a prudência. É interessante isso porque às vezes a gente erra, perece, aí cumpre o que está escrito no texto de Oséias, que por falta de conhecimento, porque não conhece. E às vezes a gente não conhece o que Deus projetou para a gente não conhece o que Deus espera da gente, a gente não conhece os planos de Deus para a gente. E às vezes a gente até confunde, né? Eu já ouvi às vezes as pessoas usarem a expressão assim: eu vou orar de madrugada porque de madrugada a fila é menor, né? Porque o texto está escrito assim: os que me buscam de madrugada me acharão. Mas o texto não está falando de buscar a Deus, está falando de conhecimento. Quem busca conhecimento de madrugada encontra, porque a mente está livre, a mente está tranquila, você não está preocupado com as coisas do dia ainda. E às vezes a gente não busca conhecer a Deus, a vontade de Deus, a gente não busca conhecer a ciência de Deus e peca por falta de prudência, peca por falta às vezes, porque teme ao homem e não teme a Deus, né? É a exortação que Paulo vai dar a Timóteo, que a gente não deve temer ao homem, mas tem que temer a Deus. Então esse cuidado é um cuidado que a gente tem que ter. Buscar conhecer a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus, a graça de Deus, né? É necessário que nós entendamos o que Deus quer da gente, né? Pela palavra. Conheçamos, é interessante que a gente procure saber o que Deus espera da gente, né? Deus espera mais de mim, Deus espera mais de você que está nos ouvindo, né? E às vezes a gente se limita, fica limitado naquilo. Não, Deus espera que eu só levante, vou para a escola dominical de manhã e para o culto à noite e tal, e o resto da semana Deus não espera. Não, Deus espera algo novo da gente. E como que eu vou saber o que Deus espera de mim? Buscando conhecer a vontade dEle pela palavra dEle. Importante a gente observar
que Lucas acabou de dizer que Deus espera mais de nós. Mas Deus ele não tem uma expectativa de algo melhor de nós por causa de nós, por causa da nossa capacidade, por causa do nosso conhecimento, por causa da nossa estrutura, não. Dentro desse tópico aqui, da multiforme sabedoria de Deus, Deus, através da sua sabedoria, ele concede dons aos homens. Ou seja, ele dá capacidade ao homem, dá capacidade a nós. Então, o desafio aqui é nós buscarmos na sabedoria de Deus estes dons que ele já disponibilizou, essa capacitação que ele já nos deu. Deus ele não tem uma expectativa além daquilo que ele proporciona para nós. Ele só espera que nós façamos algo melhor, que nós vençamos a mediocridade, porque ele nos capacita para isso, porque ele nos dá condições para isso. Diz aqui que ele nos dá dons ministeriais, nos dá dons espirituais, não para que a gente simplesmente diga, olha, eu sou pastor. Mas e aí? Deus me deu o dom, e o que eu estou fazendo com esse dom? Em que eu estou servindo melhor ao Senhor através dos dons que Ele me deu? Então a sabedoria de Deus, ela é dada. Lucas diz assim, olha, quem tem falta de sabedoria, peça para Deus, porque Ele dá e não lança em rosto. Ele dá liberalmente, deliberadamente a quem o buscar. Então a multiforme sabedoria de Deus quer dizer as muitas maneiras de Deus agir, de Deus trabalhar, de Deus capacitar, de Deus orientar, de Deus dar condições para que as pessoas possam servi-lo melhor. Então a expectativa, a esperança, como disse o Lucas aqui, é que Deus espera mais de mim, espera mais de cada um de nós, pelas condições que Ele disponibilizou para cada um de nós. Tem uma pergunta aqui, Lucas, que eu achei interessante, que o comentarista, o pastor Fábio, colocou. Ele colocou assim, ó, Deus se limitou na história e recusou sabedoria aos homens, ou os homens deixaram de buscar a sabedoria e se acomodaram no modelo proposto de fé, deixando de lado a responsabilidade no corpo para o edificar e fazer crescer como o reino de Deus? Foi Deus quem se limitou, de não deu mais, de fechou as comportas, ou foi o homem que se desinteressou de buscar? Você, como professor da escola dominical, como é que você está? Como é que nós estamos? Deus se limitou ou a gente que se acomodou? Tá bom, o que eu tenho, o que Deus já me deu, o que eu já recebi de Deus, tá bom demais, né? É claro, e aí ele coloca que é necessário que você busque sua posição no corpo e saiba a sua missão de vida em Deus e em seu reino. Então Deus ele não se limitou, né, Lu? Não se limitou. E é triste isso, porque há uma carta muito grande de muitas coisas que Deus proporciona ao homem, mas nós nos limitamos. E o que é mais triste é que muitas pessoas, elas... vamos falar, nós estamos falando para professores, tem professores que só pegam a revista e a lição para ler só quando eles vão dar aula. Ele está se limitando, né? E às vezes outros só preparam um louvor para cantar quando o pastor avisa que ele vai ter oportunidade para louvar. Espera aí, será que Deus, o comentarista falou, Deus ele tem muitas coisas para nos proporcionar, ele não se limitou, ele não fechou as comportas, mas às vezes a gente se limitou pelas oportunidades, né? Não, eu não canto mais, eu não ensaio mais, não, eu não prego mais, eu não leio a Bíblia mais, e eu não faço isso como forma de exercer ministério, não, eu faço isso como qualidade de vida. Faz parte de mim, né? Entenda que a gente não precisa de 4 paredes nem de um microfone para exercer o reino, a obra de Deus no reino. Não, nós só precisamos ter fôlego. E o resto, a gente precisa colocar para fora tudo aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Maravilha. E aqui nós vamos caminhando para o final do nosso comentário. O comentarista aqui ele faz um paralelo, né? A finitude humana e a sabedoria de Deus, como nós já dissemos aqui. Deus ele espera algo melhor de nós, mas não por causa de nós, porque nós somos finitos, nós somos limitados, nós somos falhos. Eu fico às vezes pensando, Lucas, naquela expressão do apóstolo Paulo. Eu admiro muito o apóstolo Paulo, e não só por causa do nome, tá? Pelo que ele representa para o reino mesmo. Mas às vezes eu fico pensando, um homem como Paulo,
ele lá no capítulo 7 de Romanos, ele diz assim, que miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não posso, não consigo. Mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então, mostrando ali a limitação humana. Mesmo um homem do naipe, da dimensão, do tamanho do apóstolo Paulo, ele era limitado também. Ele dependia da graça infinita e da sabedoria de Deus, assim como cada um de nós. Você, professor, você é finito, você é limitado. E não se diminua por isso, mas se coloque sempre na dependência de Deus para que Ele, na sua multiforme sabedoria, continue te ajudando, continue te dando graça, capacitando, para que você sempre seja um professor cada dia melhor. Você possa se esmerar dentro daquilo que Deus tem te dado, para que você seja sempre melhor. Então essa comparação que o pastor Fábio faz aqui na finitude humana e na sabedoria de Deus. E aí, no terceiro ponto, ele faz uma proposta, que nós precisamos romper barreiras, que é o desafio de ampliar a visão do reino. Ou seja, nós não podemos permitir que essas barreiras que têm sido colocadas aqui ao longo dessa lição, que você, professor, vai comentar com seus alunos, que é a religiosidade, que são os dogmas, que são os paradigmas estabelecidos, que essa limitação litúrgica que às vezes a gente tem, essas barreiras elas não podem ser impedimentos, elas precisam ser rompidas e é o desafio que nós temos no decorrer desse trimestre. A ideia é que quando chegarmos no final da 13ª lição, nós estejamos aqui levantados como heróis, bravos e vencedores, que vamos romper aí as barreiras e vencer todos os desafios, Lucas. Exatamente. Romper as barreiras, às vezes, ela nos leva à zona de desconforto e de total dependência de Deus, né? Se não me engano, foi Josafá, que quando estava lá aflito, por causa de uma guerra e tal, Deus falou para ele, não, faz o seguinte, põe os músicos na frente e os soldados atrás. E às vezes o que Deus espera da gente é exatamente isso, é que a gente confie na voz dele, confie naquilo que ele está pedindo para a gente, porque pela lógica sempre deu certo, né? Não, mas hoje Deus quer fazer algo novo, Deus coloca os músicos na frente, deixa o exército atrás, vamos ver o que vai acontecer, vamos experimentar o milagre de Deus, né? Não, nós vamos atravessar o Jordão, então primeiro vai o sacerdote com a arca, os levitas com a arca na frente, quando eles pisarem no Jordão, vai dar tudo certo, vamos experimentar, viver o que Deus quer da gente, né? Vamos experimentar, viver a proposta que Deus nos faz, né? E a proposta dele para a gente é essa, exatamente, que a gente rompa todas as nossas barreiras, os nossos preconceitos, as nossas limitações e aprenda a ouvir e a confiar mais na sua voz, a confiar mais nas suas vontades e a confiar e a depender daquilo que ele tem preparado para nós. Meus amados irmãos, nós estamos chegando aqui ao final do comentário dessa lição de número 12, baseado até nas últimas palavras do irmão Lucas, aqui do pastor Lucas, eu quero propor para você um desafio de levar os seus alunos, baseado até na passagem que ele citou aqui de Josafá, a ouvir a voz de Deus e atendê-la, por mais estranha que ela possa parecer. Porque imagina, Lucas, pensando nessa história do Josafá, nós estamos em guerra, Moabe, Amon e os da montanha de Seir, eles estão vindo. Eu não posso com o exército dele belicamente, vou cantar? Botar os cantores na frente, isso é estranhíssimo, irmão. Mas Deus, ele falou, Josafá ouviu e atendeu, esse é o desafio, é a gente ouvir e atender a voz de Deus, por mais estranha que possa parecer, se Deus está falando, nós estamos desafiados a ouvir e obedecer a voz de Deus, porque Deus, ele sabe o que está falando e nós muitas vezes não sabemos o que estamos fazendo. Deus, ele é poderoso. Então esse é o desafio e agora queremos ouvir o irmão Lucas nas suas considerações finais também e nós já estaremos orando para finalizar este comentário. Amém. Então é isso, queridos, não se limite, também não limite o que Deus tem para você, né?
para você professor, para você aluno, para você obreiro. Não limite, né, a obra de Deus na sua vida porque você acha que aprendeu daquele jeito e tem que permanecer daquele jeito. Não, Deus tem coisas novas, Deus tem projetos para a sua vida, projetos para o seu ministério, para a sua casa e para a sua família, e só basta você ouvir e atender a voz de Deus, e Deus vai fazer grandes coisas na sua casa, na sua família, e você vai ver que o propósito de Deus para a sua vida é que você tenha uma visão ampliada. Amém, queridos? Nós vamos encerrar, mas eu queria deixar só 2 palavrinhas que o Lucas colocou aqui como finalização deste comentário. Modernidade sim, mundanidade não. Vamos aceitar o novo, desde que seja o novo de Deus para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa igreja e para que a gente possa verdadeiramente ampliar a nossa visão a respeito do reino de Deus e fazermos aquilo para o que fomos chamados, que é ganhar almas para o reino do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus, Ele possa abençoar a sua vida poderosamente, como nós sempre falamos aqui, que você não fique somente com esta aula, isso aqui é só um auxílio ao professor, você tem a sua revista que você deve estudar ela com bastante carinho, você deve ter pelo menos mais de uma versão da Bíblia Sagrada para você comparar os textos, tenha em mãos um bom dicionário bíblico, um bom comentário bíblico, que isso vai te ajudar muito no preparo das suas aulas. E, além de assistir essa aula, eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas para que outros também pudessem ser edificados através do poder da palavra de Deus. Sim, nós vamos fazer uma oração, quero pedir ao irmão Lucas para que ore e nós estamos encerrando então este comentário. Amém? Vamos orar? Só antes de orar, só uma palavra que eu me lembrei agora, pastor Paulo. Sim, me lembrei das palavras do reverendo pastor Deiró de Andrade. Ele diz assim: não basta fazer a obra de Deus, tem que fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Procure saber qual é o jeito que Deus quer que você faça a obra e você vai ver que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Senhor, abre os nossos olhos, tira as escamas, Pai amado, que nos impedem, ó Deus, de ver, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para as nossas vidas, Pai. Senhor, que nós tornemos a levantar as nossas mãos cansadas e os nossos joelhos desconjuntados, Senhor. Nós queremos trabalhar para o Teu reino, queremos Te oferecer mais, Pai amado. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos na força do Teu poder, para que toda a Tua igreja, Pai amado, cresça vitoriosa, Pai amado, avance, Pai amado, triunfante, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.